é desse senso de urgência, ele, vamos dizer, como é que se faria para evitar uma delongação ad infinito? A coisa toda é chegar dentro de um consenso maior possível, democrático. Outra coisa, fazer mais de uma reunião, se for preciso, até chegar num consenso. São aquelas reuniões que não têm uma decisão, às vezes tem que fazer outra. Agora, colocar as pessoas que são capacitadas para dar uma opinião avalizada, ou abalizada, entende como é? Que vale, que possa dar um aval moral, ético, é aquilo que nós chamamos as reservas éticas da nação, do país, do governo, reservas humanas éticas. São esses que tem que chegar no consenso. Parecerista, técnico, alguma coisa assim. Todo mundo entra ali. Agora, nem sempre a gente deve ouvir só o Supremo Tribunal Federal, porque senão que aqueles caras comprar do jeito que aconteceu agora com esse cara aí, ó, que está comprando todo mundo lá. Se o Supremo lá vai salvar o cara, aqui embaixo todo mundo vai para a sarjeta. Então é um perigo isso. Isso aí chama a cultura da impunidade do brasileiro. Nós ainda temos muita cultura de impunidade, que é um erro. Não é isso? Olha esse Daniel Dantas. Eles não arranjam nada e dão um jeito. Agora parece que é um outro cara do Supremo que vai julgar o problema dele, para ver se ele vai ser preso ou não. Está no jornal. Eu estou de olho para ver essa semana o que vai ser. O homem escorrega porque ele tem a ficha da maioria dessas pessoas na gaveta. Qualquer coisa mostra a ficha. O homem é terrível. Valdo, no processo da pessoa programando a sua ProEx, os seus sensos de urgência, que tipos de decisões ela tem que tomar mais por conta própria? O problema dela é ver se ela está indo devagar e sempre. De vez em quando ela tem que apressar determinadas situações. Isso é que é importante. Ela vai devagar e sempre. Mas de vez em quando alguma coisa atrasa. E quase sempre isso ocorre, a culpa não é dela. São das companhias ou processo externo, adventício. Então ela tem que suprir aquelas interveniências, aquelas, vamos dizer, ocorrências extraordinárias, de surpresas desagradáveis que ela teve dentro do trabalho. Ela tem que estar preparada para isso. Então, o problema do senso de urgência afeta todo mundo. Qualquer coisa que vocês forem fazer na vida, qualquer coisa que for atender, qualquer trabalho maior, vocês vão ter que ter o senso de urgência. Mesmo que você planeje, mesmo que você tenha cronograma, mesmo que você tenha todos os gramas possíveis, devido à dependência de outras pessoas que vão se enrolar, você vai ter que ter o senso de urgência para colocar o seu trabalho em dia. Observa que a maioria daquilo, se o negócio é um pouco mais demorado para ser executado, você teve que apressar. Então, não adianta querer dançar valsa lenta para fazer uma grande construção. De vez em quando tem que ser alguma coisa forte. É o rally-gally, e dá um jeito, é a marcha, a batida. Não tem jeito. Isso faz parte do serviço. Eu estou só alertando vocês que muitos ingênuos pensam o contrário. E a vida não é assim. A vida é de lentidão e de assodamento positivo, quando a pessoa puder. Mas não pode ser precipitado o tempo todo e nem também pode ser inerte, ou leniente, ou doute-fardente. São as duas coisas. Ela tem que saber quando é o quê. É agora. Agora é a valsa lenta ou é o pula-pula do carnaval? É a marcha do carnaval ou é a marcha lenta? Isso tudo tem que ver. A marcha lenta que eu estou falando é a valsa. Entende? Você está entendendo? Agora a outra, né? Olha, tudo é diferente. A vida é assim. Tá certo? Professor. Sim. Professor, aqui. Onde que é? Em frente a você. Aqui, Mônica. Aqui. Você. Você colocou aqui na taxologia que o senso é em relação à personalidade humana, né? Eu gostaria de perguntar qual, assim, dos sensos em relação à personalidade humana que contribui mais para a consciencialidade. Melhorar a consciencialidade. Na questão humana, é aquilo que a pessoa está atenta.
Nós falamos geralmente na hominologia sobre o Homo sapiens attentus. E outro tipo também que nós criamos aí, que o nosso amigo, o professor Jânio também gosta, é o Homo sapiens vigilans, que é o vigilante. Isso aí praticamente é o resumo do senso humano da pessoa. É aquele que é vigilante e é aquele que está atento. O atento é aquele que é alerta. Ele está sempre antenado. Então o processo é de antena. Isso faz sentido para você? Sou eu? Tânia. Chegou? Chegou. Aonde que é a gente? Em frente. Aqui. Aqui eu não tenho muita noção de onde é, não. Isso aí não Aqui tem à jeito, por isso que tem que rodar. Obrigada. Aí é querer muito, né? Tá certo, o senhor está certo. Pode falar, Professor, é numerologia ainda. Sim. O senhor, primeiro, aqui são duas vertentes. É. Primeiro, por que o senhor colocou a... Você sabe que ela sempre pergunta em numerologia, porque ela está estudando tudo sobre numerologia. Aqueles que não sabem é isso. Ela está uma fera. Mas fala, Tânia. Pois é, aqui o senhor colocou a parte nosográfica ou neutra para o final. Sim. Então não foi um crescente, foi um diminuente. Eu coloquei a coisa subindo e descendo de propósito para a pessoa fazer no começo tem... a comparação. Então tem o anti e tem o positivo. Isso, aí o negativo. Agora, no fim, eu ponho o que morreu, que é a insensibilidade total. Se você for olhar por aí, há um decrescendo. Cresceu igual rabo de burro, para baixo. E isso, qual é a ligação com o senso de urgência? O decrescendo. O decrescendo tem pelo seguinte, você não vai perder tempo com aquela pessoa, porque se ele já está morto mesmo, vivo, é o que chama, é um morto-vivo, e não sabe que morreu. O cara morreu e não sabe que morreu. Mas às vezes os dentes estão bons, hein, professor? Pegando o exemplo. É aquele negócio do dente do cachorro. É, do cachorro que está morto. É terrível isso aí. E o primeiro item. Sim. O que é os censos orgânicos. O que é isso? Os censos orgânicos é a pessoa que tem uma noção do que ela é dentro do tempo com o corpo, os órgãos e os sistemas. Então é orgânico mesmo, né? Por exemplo, orgânico. Ela já tem quais são as doenças crônicas que ela já tem. Quais são as comorbidades básicas que ela já tem. Através disso, ela tem um senso de urgência daquilo que pode. Por exemplo, uma das coisas sérias que tem. Você sabe que do ponto de vista físico, do ponto de vista de motricidade, do cerebelo, onde as pessoas são mais atacadas são nos joelhos. Se uma pessoa tem 25 anos e ela já tem alguma coisa no joelho, ela precisa de começar a ter um senso de urgência de qualquer coisa que ela for fazer na vida que seja de motricidade. Que ela sabe que ao chegar aos 40, aqueles joelhos vão estar pior. Então, por isso que o povo fala assim, não, fulano não está bom, não, esquece, ele está ruim das pernas. Porque o processo da perna é um caso sério. Você veja, eu com todos os meus exercícios, minhas coisas todas, eu tenho um processo de pinçamento na perna esquerda. Conforme o dia eu penso e sinto. Eu sinto. É diferente. Na direita eu nunca sinto nada. Na esquerda, de vez em quando, eu sinto. Você vê direitinho. Parece um ligamento do lado, parece uma coisa perto do joelho, outra coisa na coxa. Agora, varia ao infinito. Você sabe que essas dores reflexos, quando são assim, é porque tudo é secundário. Se ela fosse braba, seria no mesmo lugar e dura. Mas não é. Então ela salta. Agora, na idade assim, de terceira idade para quarta idade, isso é muito comum. Então, eu estou dando o exemplo da motricidade, a psicomotricidade. Aí é importante pensar nisso. Então, essa urgência, a pessoa tem que ver isso. Eu, por exemplo, eu precisava de muita motricidade para fazer minhas viagens, essa coisa toda. Eu agora parei, porque eu estou aqui, estou assentado. Eu julguei a âncora, estou assentado aqui. Está mais de acordo comigo. Entende? Sim. Então, eu estou cuidando da minha perna esquerda. Olha o senso de urgência. Orgânico.
Está claro isso? De soma, sim. Muito obrigada. Professor É Valdo. o senso orgânico. Professor Valdo, aqui. Pode falar. Na página 15, você mencionou na neurologia a questão da urgência bradipsíquica e da taquipsíquica. Sim. Então, eu gostaria de saber assim, quais as implicações, as consequências evolutivas, já que tem que ter um ajuste com esse tempo, né, com o tempo cronológico e o tempo evolutivo. Então, no bradipsíquico, ele parece que vai ser mais lento para perceber essa condição, é isso? Não é só isso. Esse O desajuste, vamos dizer, pode ter ele dos vai dois lados. trabalhar tudo mais lentamente. Ele não vai ter a mesma eficácia, a mesma eficiência, o mesmo dinamismo ou o mesmo resultado de um taquipsíquico autoconsciente. Perfeito. Que às vezes o taquipsíquico também é pior do que o É isso brádio. que eu ia falar, que tem agravante dos dois Então lados. tem que ver, é o processo do equilíbrio da reação da pessoa. Agora, se ele é taquipsíquico e é equilibrado, sai de baixo. O senso de urgência dele vai ser muito maior. Porque ele vai fazer as coisas correspondentes a 2, 3 pessoas. Agora, o Brad, a tendência dele é fazer as coisas correspondentes a meia pessoa. Entendeu isso? Não. Entendi. Agora, o Porque, aspecto... por que é assim? Olha a lógica, porque tem gente Tá. aí que pode ser que vai achar ruim o modo de eu falar, mas veja a lógica. Se uma pessoa ela pensa devagar, é lógico que ela vai ter que agir devagar. Tem jeito de ser diferente? Alguém aí quer defender isso? É impossível, não é lógico. Então, a tendência da pessoa que pensa devagar é fazer as coisas devagar. Então, o problema de senso de urgência dela, ela precisa muito mais desse senso do teu tato psíquico. Perfeito. A coisa então muda. Agora, vamos ver o equilíbrio. Uma pessoa que é brade, mais equilibrada, ela pode ser superior à pessoa que é taque, mas é só mais ou menos equilibrada. Então, ela vai para o buraco. Pelo contrário, uma pessoa que é taque, se ele for impulsivo, é aquilo que eu estava falando, é assim do ansiosismo, ele vai ficar precipitado, tudo vai dar para trás, não resolve. Então, a ponderação, ou o ato de moderação, a conduta moderada de autorreflexão é o mais importante, seja para um ou seja para outro. Mas agora, na manifestação, tanto o Brad quanto o taco precisa ser estudado. Isso é muito importante. Agora, ó, você já deve ter notado que conosco aqui a tendência de todo o Brad é ficar normo psíquico. Com o tempo ele vai virar TAC, é inevitável. A tendência de toda a consciência é ser TAC psíquico. E essa questão do ponteiro consciencial ajustado, ele favorece a identificação desse senso de urgência, mais preciso, assim, quando você tem que fazer alguma coisa. E outra coisa, quanto mais uma pessoa dominar o contexto daquela ideia, mais ele pode ser útil e vai frutificar mais, o resultado vai ser melhor. Quanto mais ele dominar. Então, por exemplo, se ele estudar bastante a teoria daquilo, a praticidade dele pode ser melhor. O senso de urgência dele vai ser mais correto. Vai ficar mais acurado. Isso tudo pode funcionar. Tá ok. Tá claro? Professor. Sim. Onde é que é? Aqui. É atrás. Faz favor. Oi. Aqui na página 16. Oi, estão ouvindo? De Antagonismo. vez em quando parece que tem 3 falando. Aqui, na antagonismologia, o senhor colocou antagonismo, senso de urgência do neto e senso de urgência do avô. Queria entender melhor. Podia explicar? Sim. Deixa eu examinar aqui. Antagonismo, senso de urgência do neto e senso de urgência do avô. Ó, você é meu neto, eu sou seu avô. Eu tenho pouco tempo de vida, você tem muito tempo de vida. O seu senso de urgência, você pode ir com mais calma. Eu não, eu tenho que apressar. Eu tenho menos tempo. Eu estou com 76 anos. Eu vou viver mais 20 anos? É uma coisa para se pensar. Agora, você tem quantos anos? 12. 12. Pois é, você tem 90 anos pela frente. Como é que fica?
Isso a gente marcando que a gente vai ter 100 anos. Eu vou ter 100 anos, você vai ter 100. Eu só tenho mais 24 anos. Você não. Você tem 88. Se a gente for marcar em 100. Então, o seu senso de urgência pode ir com calma. Então, você vai falar assim, não, eu ainda não estudei alemão. Eu vou estudar alemão. Eu já não posso mais pensar em estudar, por exemplo, marciano. Não dá mais. O que eu tinha que saber já passou. Agora, ó, existe uma coisa muito séria que eu quero lembrar você. Na conscienciologia, nós dividimos uma vida de 70 anos em duas partes. De 1 a 35 anos e de 36 a 70. De 1 a 35, que é onde você está, é a fase de preparação para cumprir a sua programação de vida. Então, tudo que você está fazendo, você está se preparando para executar alguma coisa muito boa da sua vida. É o que você veio fazer. Agora, eu estou com 76 anos, eu já passei até os 70. Então, eu já estou até para lá de lá. Então, o que acontece? Eu sou da execução. Eu não tenho mais nada para me preparar. Aquilo que eu tinha que me preparar, se eu não preparei, ficou por aí mesmo. Está entendendo? Eu agora tenho que executar, fazer as coisas. Você entendeu isso aí ou não? Entendi. Agora, ó, quando eu falo 70, é em homenagem às pessoas que morrem cedo. Porque para mim até é chato estar falando isso agora, porque eu estou com 76. Na verdade, eles devem falar assim, não, eu te considero morto há 6 anos, porque só podia viver até 70. Você está entendendo como é que é? Sim. Sendo que as pessoas hoje, a maioria estão vivendo com 90, com 100 anos, essas que se dedicam a cuidar da própria vida. Olha o Niemeyer, ele tem 100 anos. Olha agora, tem um cara aí que eu conheço, também que é um filósofo, mas ele é da área da nossa amiga aqui, ó. É da sua área. Você sabe quem é que eu estou falando? Ele fez 100 anos agora. Quem é? Tristes Trópicos. É? Ele está fazendo 100 anos agora também. Esse homem eu conheço. Eu conversei com ele, nós fizemos uma viagem aérea, de avião, e a secretária dele me apresentou para ele, a gente conversou rapidinho e tal, eu vi. Ele é cheio de energia, a aura dele, sabe? É muito sério esse homem. Esse também tem 100 anos. Agora, você entendeu então essa diferença aí? Quer dizer, você está com calma por enquanto, tá? Professor. Por enquanto. Tá certo? Olha bem, porque a vida passa depressa. Esse negócio vai longe, rapidinho. Na idade dele é que eu deixei a minha casa. Nunca mais voltei. 12 anos. Está com tudo e não está prosa, não. Você quer falar? Professor Valdo. Só um comentário rápido aqui na taxologia, o 29, o senso heurístico. Então, porque você destaca o senso heurístico, o inventivo, imaginário ou imaginativo, né, o descobridor. Isso. Você destaca aí, no início, os atributos em relação à administração do tempo. Você dá uma ênfase nisso. Então, como é que fica isso em relação à criatividade em si? Eu penso que uma pessoa que é criativa e ela vai ter que fazer muita criatividade, tem que aproveitar esse tempo do nosso menino lá, dos 12 anos, que é a fase preparatória. Então, essa pessoa, ela tem que verificar com mais acuidade, com mais detalhes, o período de preparação, o período preparatório. Não tem outro jeito. Você entendeu isso? O preparatório dela tem que ser mais sério. Porque ela é de descobrir as coisas, de inventar as coisas, ela tem que se preparar muito para quando chegar na fase de execução, ela vê o que ela vai fazer. Ver as consequências, por exemplo. Olha o meu caso com as verpões, eu tenho trabalho com isso. Exato. Agora eu me preparei. Essa administração do dia a dia mesmo. Processo das verpões, isso aí é sério. Todo dia tem alguma coisa nova, tem que ser acrescentado, como é que fica. Agora eu já estou na fase de realização. Agora tem coisa que eu já desprezo, eu esnobo, eu não posso mais perder tempo com aquilo, já passou minha época, meu tempo já passou. Eu não posso perder tempo com isso. Por isso que às vezes eu sou aqui veemente para falar as coisas. Entende? Que a gente não tem muito mais tempo para estar falando, tem que expor.
Agora, no início, eu falava devagar, porque tinha que preparar o povo, ver quem era, não assustar o passarinho. Você está entendendo? Agora não. Vocês já estão maduros, já tem gente que me segue. Veja, nós estamos inaugurando aqui. Aí tem 400 pessoas. Você está entendendo o que quer dizer? Pois é, cheio de gente jovem aqui, como é que é isso? É a turma da preparação. Entende? Mas agora já tem gente que está me entendendo. Olha a pergunta dele lá, foi muito inteligente, para os 12 anos dele, ele está sabendo bem o que está se passando. É a vida. Está claro? Me preparei, foi o quê? Estudando? Preparei estudando para ver. Eu não lembra que eu vivo falando aqui na tertúlia, que um dos temas que eu estudei mais, qual foi? Superdotação. Olha lá, o Pedro está lembrando. A superdotação é a inventividade. Antigamente eles chamavam de crianças precoces, ou prodígios infantis. É a Gianella de Marco, sabe? O Pepino Ariola, todos eles eram assim. Mas é tudo dentro da área da arte. Agora, no meu caso era esse. Eu queria era meninos que fossem bons em racionalidade. Por isso que eu me bato aqui, ó, com o William, a turma. O William está aí hoje, não? O William, esse povo, sob o processo aí da turma, para a reaprendência, para começar a estudar, inclusive, o que é erudição. O que é o Homo sapiens polímata. Polímata. Isso tem até dicionalizado. É P-O-L-Y-M-A-T-H-A. Polímata. Entende? Polímata, o que é? É uma erudição generalizada, grandona. Então, é uma erudição que não é específica daqui, ela é generalista. Esse que é o polímata. Poli, quer dizer, coisa ampla, grandona, oli, mundi. Entende como é que é? Grandona. Então, eu via isso tudo e falava assim, então, por que é que eu lá com 14 anos, 12 anos, 13 anos, estava estudando os fenômenos? E arranjei 222 fenômenos e levei para o cara que eu achava que era a maior cabeça que havia na ocasião lá. Vamos ver se ele me entende o que eu quero dizer com isso. Agora chego, mostro para ele e falo assim, onde é que você copiou isso? Foi a maior decepção para mim. Está entendendo? Falei assim, ó, nem ele não me entendeu. Quer dizer que a minha vida toda vai ser um tal de tirar minhoca do cimento que não vai ser fácil. E é o que está acontecendo. Hoje não. Eu acho que até consegui mais do que aquilo que eu esperava. Você está entendendo? Que o problema é esse. Professor Valdo. Eu quero te dizer, por exemplo, falando aqui só no tertuliário hoje. Quando eu fui para o internato, e logo que acabou o internato, eu vivi lá dentro 14 anos, dentro da universidade. Agora, junto comigo, eu tinha um pequeno apartamento na esquina de um dos edifícios, e de um lado do edifício, ele era edifício em L, sabe como é que é? Do lado do edifício tinha 4 anfiteatros. E do outro lado do L tinha 2 anfiteatros. Eram 6 anfiteatros. Era isso aqui, mais ou menos assim, ó, daqui até aqui, do jeito que é que vocês estão aí. Só que tudo era de madeira. Agora, o nome era anfiteatro. Anfi, no caso aí, é um pedaço. Seria metade. É o semiteatro. Agora, o que é esse tertuliário? É um teatrão. É o holoteatro, é o teatro inteiro. Na verdade, era esse que o Platão queria, que nunca conseguiu. Você está entendendo? E outra coisa, não é o Coliseu para matar a gente. Não é para matar a ideia burra. É aquilo que eu falo. Isso aqui é o espremedor de cérebro. Está entendendo? Nós temos que debater isso. Vocês me criticam, eu critico vocês. A refutação é isso. Mas fala. Professor, eu queria ver a questão do senso de honra. Qual a relação do senso de honra com a autoestima? Onde é que está isso aqui? É o 13. Ao 13. O senso de honra da autoestima. O problema é o seguinte. Antigamente, devido a problemas aí do feudalismo e da monarquia, da corte, o povo dava muito valor para o processo de honra em matéria de palavra. Agora, o que se passa? Isso, em parte, era muito bom, mas, por outro lado, era muito negativo. Por isso que havia todas aquelas competições e os duelos.
Então a pessoa sentia que foi atacada na sua honra, chegava e dava um tabefe na cara da pessoa com as luvas. E eles marcavam para de manhã fazer um duelo. Às vezes, a maioria dos duelos era de morte. Era a pessoa dar um tiro na outra. Então veja a loucura que era isso. Agora veja, isso é a época da capa espada, que o povo tudo resolvia o negócio na espada, na luta, aquela coisa toda. Então, esse problema de honra, sob certo aspecto, não era muito correto também. Você está entendendo bem o que quer dizer? A verdadeira honra, ela é dentro da pessoa. É o senso que a pessoa tem consigo mesma. Eu estou cumprindo as minhas tarefas? Eu estou em dia com aquilo que eu vim fazer na Terra? Então, é um processo de autoconscientização multidimensional da pessoa. A verdadeira honra dela é cosmoética intraconsciencial. Não interessa o que é que a pessoa, o vizinho, o outro, o adversário, pensa a seu respeito. A opinião pública é uma coisa besta, boba. A gente pode cuspir para a opinião pública, se a sua consciência estiver em dia. Se ela estiver em paz, você abençoa a opinião pública, mas deixa para lá. Outra coisa, se você for seguir a opinião pública dentro de uma sociedade que ela é patológica, você está seguindo no hospital a orientação dos doentes psiquiátricos. Você não está seguindo o que os médicos estão mandando. Entendeu, não? Então a gente tem que ver, porque dentro de uma multidão ou de uma população, não é todo mundo que tem lucidez e que tem equilíbrio de opinião. Os posicionamentos da maioria, às vezes, são totalmente patológicos, são doentios. Então o problema de honra hoje, a gente tem que estudar muito. É mais um processo cosmoético. Vocês já notaram que eu não uso muito a palavra honra, porque ela é prostituída. O povo fica pensando num processo, para falar da honra, a melhor coisa que teria seria aquela do fio do bigode. O que interessa, a minha palavra é o fio do bigode. É o que interessa. Eu falei, acabou. É glasnost, a transparência, a lealdade, a honestidade. Hoje isso falta muito, porque falta dignidade na situação. Então o problema é mais, é a gente ver dentro. Por exemplo, muitos de vocês aqui morreram em duelo, por burrice, antes da hora. Julgaram fora uma vida humana. Existe um filme que eu até recomendaria para vocês verem o que é o processo de honra, que é um filme sobre duelo. Vocês já viram aqui? Que é os duelistas que chamam. É uma loucura o filme, mas veja, tinha muita coisa daquilo baseada na realidade mesmo. Muita gente era assim. Agora, ó, eu nas minhas retrocognições, eu sei de gente que vive aqui conosco que morreu em duelo. Eu não tive nada a ver com isso. Nem fui testemunha, nem levei a arma para o povo escolher, nada disso. Mas eu sei por causa dos processos que foram. Outra coisa, aquilo que eles mostram no filme, muitos deles têm sua realidade mesmo. Tinha lugar mesmo próprio para duelos. Que tinha árvore, era escondido, tinha o lugar da pessoa ficar certinha, para não haver acidente. Tinha um lugar que era até preservado para as pessoas duelarem. Duelo que eu estou falando é esse de honra, o da a luva na cara da pessoa. Então pense nisso com o processo de questão de honra e o senso de honra. Você vai começar a entender. Hein? O que tem? A autoestima é o seguinte, uma pessoa, ela achava ruim por causa da autoestima exagerada dela. Ela não estava dando valor real. Por isso que eu estou falando, por exemplo, hoje, você tem que ver que o que interessa é você com você. É a sua ficha evolutiva. Se você está em paz com o saldo dela, não interessa o que os outros pensam. Entendeu? Então o problema de honra aí é outra vertente, é outro viés, é outro modo de encarar a situação, a abordagem é outra. Ficou claro isso para você? Quem é que falou aí para cima, não sei aonde? O senso de urgência com relação à educação, como educador. Olha, eu acho que quanto mais a pessoa estudar, melhor. Então, o senso de urgência sobre educação, pedagogia e didática, a coisa mais séria que tem é o autodidatismo.
que eu chamo também de autodidaxia. Então a pessoa, ela desde cedo, por exemplo, a gente pegar o nosso chefe ali de 12 anos e falar para ele, ó, você vai estudar por você a vida toda. Começa a fazer já a sua biblioteca. Anote nos livros, risca os livros e faça tudo. Veja um laptop o mais depressa possível e anota tudo. Isso é o autodidatismo, independente da escola, da formação escolar, convencional, formal, entende? Então, esse é que é o maior senso de urgência que a pessoa tem dentro do período da formação, ou seja, quando ela está no preparatório. Nesse caso, você como educador, o que você recomendaria como professor, o que a gente como pode educador, ele precisa estudar mais do que a média dos estudantes. E o professor tem que saber mais do que a média dos estudantes que ele está ensinando alguma coisa, senão está danado. Está claro? Está claro. Obrigado. Professor Valdo, aqui, ó, nas suas costas. Nas suas costas. Aqui. Aqui na parafatologia, eu queria entender, você colocou aqui na última linha, você evidenciou o fenômeno da clarividência. A relação da clarividência com o senso de urgência. Eu falo a clarividência e depois mais uma série de condições aí sobre o processo. Mas o que você quer fazer? Eu quero saber, assim, a relação desse fenômeno específico com o senso de urgência. Escuta, você sabe o que quer dizer clarividência? Clarividência quer dizer uma vidência óbvia, objetiva, equilibrada, correta. Agora, a clarividência significa também a vidência à distância, a vidência globalizada. No nosso caso, clarividência significa uma vidência multidimensional. Então, a pessoa está vendo em todas as dimensões aquilo que ocorre com ela. Agora, por exemplo, o povo acha que quando a gente fala clarividência, foi aquilo que a pessoa viu. Não é. Há uma mensagem, o conteúdo do fenômeno, que às vezes envolve a vida inteira da pessoa, o que aconteceu atrás, o que vem na frente, todas as consequências, efeitos, as derivações daquilo que a pessoa está vendo. Então a clarividência é muito mais séria. Por exemplo, às vezes você tem uma clarividência, você está vendo aí um processo com a pessoa, você entra dentro de uma retrocognição de 5 vidas da pessoa. Uma condição que ela nunca acessou, ela nunca conseguiu. No entanto, a sua clarividência é capaz de ir e pensar dentro da autobiografia, a holobiografia dela, aquela realidade que ela nunca viu. Você está entendendo? Então agora veja. Em matéria de senso de urgência, dentro dos fenômenos, a clarividência é fantástica. Por quê? Você pode ver a pré-cognição, o que pode acontecer, você prever a coisa antes, você então faz o negócio mais depressa, você tem um senso de urgência muito maior. Agora veja, pensa, pré-cognição. Você já tem mais ou menos uma certeza dentro de você, não precisa falar com ninguém, que aquilo ali vai ocorrer. Você vai preparar para aquilo. Agora, tem uma coisa pior. Eu já falava isso desde há meio século. A coisa mais séria não é a pessoa fazer uma previsão daquilo, não. Uma prospectiva do que vai acontecer. Isso aí é fácil. A coisa séria é ela fazer a previsão e depois ela vai para a rua para ajudar a fazer aquilo acontecer. Você entendeu ou preciso explicar mais? Não, isso aí eu não entendi muito, não. Então, escuta. Eu previ, por exemplo, que vai acontecer determinada coisa com uma condição, uma instituição, uma pessoa, uma família. Agora, eu tenho certeza daquilo dentro de mim, porque eu já tenho precedentes de outros casos que eu vi o que aconteceu, eu tenho convicção plena sobre o assunto. Então a minha responsabilidade é enorme. Aí então o que eu faço? Eu vou para lá para ajudar aquilo, evitar que aquilo aconteça. Porque o caminho é aquele. Agora, eu tenho senso de urgência. Então, comigo, minha vida inteira teve isso. De vez em quando eu tenho aí aquilo que o cara chegou para mim e falou assim, não, o Valdo tem uns rompantes, é preciso ver o que ele vai fazer. Ninguém entende. E às vezes, mesmo depois que aconteceu, é uma dificuldade para explicar, porque
eu não levei a pessoa expondo o que ia acontecer, pronto, tudo dá para trás. Então o problema todo é esse. Quando eu estou fazendo alguma coisa, quem sempre viveu muito comigo, não briga, não dá o contra. Não, eu não entendo, vamos esperar mais um pouco, tudo tem sua razão de ser, vamos ver o que vai acontecer. Quase sempre tem processo de clarividência nisso. Você começou a entender agora? Agora, o senso de urgência. A clarividência, ela põe um fogo no seu traseiro. Fica pior do que o VUM, que é o carro do Batman. Você está entendendo? Te dá uma pressa danada de fazer aquilo. E outra coisa, tem que dar uma pressa e você não vai mostrar que você não está com assodamento, você não está precipitado, você não está nada. Agora, você mesmo, Kátia, você viu algumas coisas minhas assim. Falei assim, ó, não estou entendendo isso, mas vamos fazer. Deve acontecer alguma coisa aí oportunamente. Ela tem visto isso nesses últimos 7 anos por aqui afora. Entendendo? Agora, quem convive muito comigo sabe disso. E abre o olho. Então, você está começando a entender o que é clarividência. Agora, o Gabriel precisa de estudar e fazer mais estudo, fazer artigo, dar curso aí sobre esses fenômenos. A clarividência precisa ser estudada mais. Uma pessoa que também andou estudando clarividência foi a própria Graça. Ela também se interessou por isso, pelas coisas que ela viu, muita coisa. Agora, não tem muito estudo sobre clarividência assim, com profundidade, muito detalhe, não. É preciso ler uma opção de livro para tirar uma coisinha aqui e outra ali, para a pessoa ver como é que é. Agora, as pessoas que têm a clarividência, geralmente, elas não expõem muito. Porque a dificuldade de você expor certas coisas é simplesmente, quase sempre, aquilo que você vê na clarividência vai contra os protagonistas. Então, como é que você fica nessa? É uma droga isso aí. Você tem que estar carregando os ovos. Você está entendendo como é que é? Vamos ver como é que a gente faz. Não é fácil. Por isso que muita gente não fala nada. Você está entendendo? Eles ficam quietos. Agora, gente, eu estou olhando pelo meu relógio aqui, é 2h29. Eu acho que nós estamos no horário, não estamos? Tá no horário. Agora, eu queria saber o seguinte. Você tem aí já, ela já está com verbete. Quantos verbetes tem hoje para ler? Olha aí, ó, que está aí em cima. 16. Tem 16 verbetes para a eleição. Mas agora, ó, esses aqui fica para amanhã, então? Fica para amanhã, né? Nós ainda temos aqui. Sim. Sabe? Foram 25 perguntas, ainda tem 5 que eu não respondi. Eu respondi só 20. Temos muita coisa agora ainda. Então tá. Tem gente para dar recado aí hoje? Nós temos bastante pessoa para dar recado e temos também o sorteio do notebook, né? Quem que é responsável do sorteio do notebook? Então tá. Vocês vão fazer aqui o sorteio, né? Então, vamos solicitar o seguinte, gente. Nós vamos recolher os papéis da votação. A contagem da votação vai ser aqui em cima com o Roberto. Vou solicitar a ajuda de todos. As monitoras vão receber os papéis. Vamos pedir para vocês usar esta escala para sair, para elas ficar livres a ir trabalhar. As pontuações da tertúlia hoje, dia 30, foram 48 e-mails recebidos, 13 votos online, perguntas respondidas online 25 e assinaturas no livro de presença, a gente está calculando umas 400. O livro ficou preso. Eu sei, gente. O livro está andando. São mais de 400 pessoas que têm que assinar o livro. Cadê o livro? Onde que está o livro de presença? Então, ele está rodando e vai chegar até vocês. Agora vamos ler os verbetes. Verbetes novos. Recorrência, retrospectiva decenal, segunda vocação, síndrome de Amiel, subconsciencialidade, transformismo, truculência. Verbetes antigos. Coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, com sim problema, hibernante, inconcretude, megapeso, melex e parapercepto. Pessoal, os recados são os seguintes. César Cordioli, Ieda, Flávia Amaral,
parcela masculino, Tamara e, por último, o sorteio do notebook. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de pedir um minuto de atenção para fazer um convite bem importante, eu acho, para todos nós que estamos aqui. O Tertuliário, em termos financeiros, ele hoje totaliza R$1.060.000 de obra. Sendo desse valor, nós temos ainda que fazer a Galeria da Lógica, a extensão e a portada italiana, que a gente calcula em aproximadamente R$50.000. Até o momento presente, nós felizmente não ficamos devendo nada para ninguém e temos dinheiro em caixa para atender todos os compromissos, com exceção da construtora Gold, que gentilmente já aceitou parcelar em 3 parcelas o saldo devedor, que é hoje aproximadamente o que nós não temos em caixa, R$72.000. Então, qual é o convite que nós gostaríamos de fazer? Você que está aqui hoje, você teletertuliano que está em casa, que viu aqui a obra construída, gostaria de ajudar, nós precisaríamos levantar R$70.000, 72 aproximadamente, e mais uns 50 para fazer a portada e a galeria, totalizando R$120.000. Por isso, aquelas 12 cotas de 10.000 que, inclusive, estão no site disponibilizadas. Então, se alguém puder ajudar a gente, às vezes não com esse valor todo, às vezes, claro, uma cota de 10.000, às vezes até menos, eu peço o favor de procurar, pode ser eu, pode ser a Gisele Salles, que está ali embaixo, levantando o braço, para a gente poder ver se a gente consegue levantar isso e terminar o saldo dessa obra, para partir até para outros projetos, ok? Esse é um recado bem importante, peço para todos refletirem. Segundo, e pode dar cheque para dezembro, janeiro, fevereiro, março, a gente negocia tudo isso porque a gente joga para frente junto aos fornecedores. Segundo recado é dizer que hoje, no Discernimentum, 20 horas, vai ter a nossa sessão pipoca com o filme Moça com Brinco de Pérola, que é um filme retrocognitivo, Holanda do século XVII. Quem tiver condições de aparecer, fica o convite. Discernimento, 20 horas hoje. Obrigado. Bom, gente, o meu convite é para todos vocês aqui, quem está em casa nos assistindo também, para ajudar na manutenção da enciclopédia da Conscienciologia. Hoje é que conseguimos a inauguração do Tertuliário, que é uma etapa desse projeto. Como a gente sabe, iniciar um projeto normalmente é relativamente fácil, mas a manutenção do projeto que é a parte mais difícil. Então, a gente gostaria de convidar as pessoas que têm interesse em estar contribuindo financeiramente para esse projeto, que se associem, que nos procurem, podem ir até a recepção do CAEC, para efetivar a sua associação. E assim, vamos estar contribuindo, então, para a manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia, que consiste nas atividades do Holociclo, da Holoteca e do Tertuliário. Obrigada. Gente, dentro de 30 minutos no nosso debate dominical, o debate de hoje, a parada vai ser dura, porque o professor debatedor vai ser o nosso amigo Jarbas sobre finanças pessoais. Não é isso, Jarbas? Então, quem quiser ir lá para amolecer um pouco o processo do entendimento das finanças, é bem-vindo, a entrada é franca, o local é aqui na sala de debates do CAEC. Boa tarde a todos. Se o seu senso de urgência inclui estudar mais sobre INVEX, RESEX e técnicas evolutivas aplicadas na prática, de 20 a 24 de janeiro, há o curso Formação do Invexólogo. São 5 dias, 3 aulas por dia, totalizando 15 aulas. Venha conferir 20 a 24 de janeiro aqui no Discernimento. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Estamos precisando de voluntários para os laboratórios do CAEC, especialmente no período de férias, que muita gente viaja e muita gente também vem para o CAEC para fazer laboratórios. Precisamos principalmente de gente para atender nas segundas pela manhã ou nos sábados pela manhã, nas quintas à tarde, e temos vários horários também disponíveis. Vocês entrem em contato com o setor de voluntários, quem tiver interesse. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luciano Melo, eu estou representando aqui a equipe do Shopcons. Para quem ainda não conhece, o Shopcons é uma loja virtual que foi iniciativa do CAEC, da Comunicons e da Editares, e que lá todas as pessoas encontram livros, DVDs e também cursos do CAEC. Então, por exemplo, as pessoas podem fazer as suas inscrições no curso, inclusive do professor Valdo, sobre TENEPS, através do Shopcons,
Quem é teletertuliano, quem está, né, fora de Foz do Iguaçu, pode fazer dessa maneira. Hoje nós temos, então, finalmente, né, o nosso sorteio de notebook, que é uma promoção do Shopcons. Então, todas aquelas pessoas que compraram no Shopcons têm aqui o nome dentro da caixa. Se a pessoa comprou mais de uma vez, tem 2 cupons aqui na caixa, então ela vai ter mais chance, né, de ganhar esse notebook. E também, já que estamos aqui numa inauguração do Tertuliário, resolvemos também estar sorteando um livro, que é da Dalva Moren, né, que é Sempre é Tempo. Também um DVD da Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica e, posteriormente, o próprio notebook. Isso. O notebook não está aqui, por quê? Porque a Dell vai entregar diretamente na casa da pessoa, certo? Então, pode ser alguém de fora, é muito mais fácil entregar diretamente na casa da própria pessoa. Também gostaríamos só de tirar uma dúvida. As pessoas que estavam envolvidas diretamente com o Shopcons e compraram através do Shopcons não estão concorrendo ao notebook, ok? Nós achamos isso por questão de segurança, né? Não ter ninguém do financeiro do CAEC, nem da Editares, nem da Comunicons. Tá certo? Então, gostaria de chamar alguém aqui para poder fazer esse sorteio. Pode ser uma criança, temos aí? Então, vem aqui, ó, vem. Aqui, ó, temos 3 crianças, cada um tira um nome, por favor. Ou seja, se a pessoa comprou 5 vezes, ela pode ganhar o livro, o DVD e o notebook, né? Certo? Tudo é possível. Ok? Você pode. Vamos sortear primeiro o livro, então? Então, o livro Sempre é Tempo, da pesquisadora Dalva Moren. Tirei um papelzinho só. Juan Talavera, de Foz do Iguaçu. Juan está aí? Tá no ECP, né? Então, ok. Então vai ser entregue para ele. Vamos sortear agora, então, o DVD. Só um minutinho, por favor. Oi. Tá, vamos sortear agora. Quem é a próxima? O DVD, o CD-ROM, na realidade, da Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica. Ok, vamos ver. Leonardo Zago, de Goiânia. Parabéns, então, aí, Leonardo. Espero que você esteja nos vendo. Tá, vai receber em casa, então, o CD-ROM da enciclopédia. E, finalmente, então, o notebook. Essa pessoa aí vai ter que, né, nos dar uma boa gestação consciencial, já ganhando esse notebook. Vamos esperar. Ok, vamos ver, então. Creuza Pimentel Holanda, de Fortaleza, Ceará. Bom. Parabéns, Cleusa, uma salva de palmas. Ok, esperamos aí uma boa gestação consciencial através desse notebook. Só um minutinho, a gente queria pedir a Obrigado. atenção de vocês. Por gentileza, é que não é permitido nem alimentos, nem refrigerante aqui no ambiente. A gente conta com a colaboração de todos, tá ok? E que vocês possam levar as latinhas, então. A gente vai ter água aqui dentro para todos beberem. Então vai ser permitido somente água por causa da nossa... para colaborar com as faxineiras e tudo mais. Então a gente pede que todos que trouxeram as latinhas que levem de volta e que amanhã, por gentileza, tragam somente água. Muito obrigada, boa tarde. O momento que o verbete ainda está sendo votado. Qual é o verbete? O verbete, então, para amanhã, segunda vocação, com 47 votos. Boa tarde, muito obrigada. Segunda vocação. Alô, segunda vocação. Vocação. De tendência.
Alô? Alô, aonde se encontra o livro de presença? Livro de presença, tá aqui, ok.
Não, tudo bem.